Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que é catequista, você que é estudante de teologia, estamos aqui com mais um ponto, é um ponto de resumo, ponto número 48, ponto de hoje, capazes de falar, mas não de esgotar o mistério divino. É um ponto de resumo no final da primeira sessão, eu creio, nós cremos. Ponto 48 diz o seguinte: nós podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças de Deus infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar o mistério. Bom, já tratamos deste ponto há alguns pontos atrás, mas agora é um resumo aqui. O parágrafo 48, ele afirma que podemos realmente falar de Deus a partir das múltiplas perfeições das criaturas, que são semelhanças de Deus infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar este mistério. Essa afirmação, essa argumentação, se baseia na ideia de que, embora Deus transcenda completamente a criação e seja incompreensível a sua totalidade, é possível conhecer e falar de Deus de maneira análoga, utilizando as perfeições que encontramos nas criaturas. Perfeições das criaturas são reflexos de Deus. A ideia fundamental é essa. O conceito de que as qualidades das coisas criadas podem nos dar uma ideia sobre Deus é conhecida como analogismo. A perfeição, como bondade, beleza, verdade, ordem, justiça, que vemos na criação, são vistas como traços que indicam a existência de um ser supremo que possui essas perfeições, não de maneira infinita, mas de maneira infinita e absoluta. Isso é alinhado ao pensamento de muitos teólogos, entre eles São Tomás de Aquino, que argumenta que a criação participa das qualidades divinas. Por exemplo, a bondade encontrada em uma criatura é reflexo da bondade de Deus. A criatura tem bondade em grau limitado, mas são boas porque participam desta bondade divina. O conhecimento analógico de Deus, ou análogo, eu acho que a palavra melhor é essa, conhecimento análogo de Deus, diz que a linguagem humana é necessariamente limitada e falha quando se trata de descrever Deus devido à sua infinita transcendência. No entanto, essa analogia que é feita, esse uso da analogia, permite a nós, seres humanos, falar de Deus de maneira significativa, de maneira, podemos assim dizer, comparativa. Analogia é uma forma de discurso que permite que façamos a comparação que, embora não sejam perfeitas, ajudam a gente a aproximar os nossos entendimentos do infinito a partir do finito. Isso é chamado de linguagem analógica. Exemplo, quando nós falamos que Deus é bom, que Deus é pastor, essa ideia de bondade que conhecemos nas criaturas, aplicando-se a Deus de forma infinita e perfeita. O uso da analogia, da forma análoga, é fundamental para a teologia, pois nos permite falar de Deus de uma forma compreensível para nós, apesar das suas limitações. E aí, nós entramos no tema da limitação. Aqui, como digo, é um ponto de resumo. Esse ponto é apenas resumindo o que já foi dito em outros pontos. A linguagem humana é inerentemente inadequada para expressar o mistério. De maneira especial, de maneira total. A linguagem que usamos para falar sobre Deus deve ser entendida como sempre limitada e inadequada para capturar a plenitude do mistério. Isso é reconhecido na teologia cristã, que insiste que a nossa linguagem ela é análoga, ela não é unívoca. Essa limitação é reconhecida por teólogos como São João da Cruz, que, quando no seu livro A Subida do Monte Carmelo, ele descreve a dificuldade de expressar o divino em palavras humanas. E ele argumenta a experiência direta de Deus transcendente, mostrando que essas metáforas, essas analogias são, por enquanto, a melhor maneira de nos aproximarmos do mistério. E quando olhamos para a tradição bíblica, né, a Bíblia frequentemente usa essas analogias, comparando Deus com
com pastor. Então, todas essa linguagem vai nos mostrar que, olhando para a verdade, a justiça, a bondade, nós, olhando para os aspectos da natureza, do humano e da criação, nós entendemos os aspectos da natureza de Deus, mas sempre de maneira limitada. São Paulo também sugere que agora vemos como num espelho, obscuramente, então o veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12. Isso indica que o nosso conhecimento de Deus, nesta vida, é incompleto e imperfeito. E aí, toda a teologia cristã vai por este caminho, toda a teologia e filosofia cristã. Por exemplo, Duns Scotus também discutiu a noção de analogia e a possibilidade de conhecer algo sobre Deus a partir das criaturas, a partir da limitação da linguagem, nós conseguimos transcender e ver algo que é em Deus plenitude. Essa argumentação do parágrafo 48, ela é apoiada por muitas obras de muitos autores, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Gregório Magno, e colocando na nossa vida, podemos fazer uma exemplificação usando essa própria linguagem análoga aqui. Um exemplo moderno que podemos usar analogia é comparar Deus com um artista. É dizer que Deus é um artista supremo que criou o universo e usa a analogia da arte para transmitir algo sobre a habilidade de Deus, o propósito de Deus. Embora essa analogia nunca capture a totalidade, né, ela ajuda a entender e a refletir sobre a grandeza e a complexidade do Criador. Outro exemplo é a comparação de Deus com a luz, que o evangelista São João faz no capítulo 8, versículo 12, onde ele descreve como luz do mundo. Essa metáfora ajuda a transmitir a ideia de que Deus traz clareza, traz orientação, traz verdade à vida humana. Mesmo que a luz que conhecemos não seja capaz de expressar toda a plenitude de Deus, podemos aprofundar, podemos mesclar este conceito. Para aprofundar esse estudo, eu deixo aqui nos comentários bibliografias, livros, notas. Espero que os senhores ampliem o seu conhecimento. Bom, gente boa, eu sou o Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.